Oi, Tudo bem? Bom, tudo bom e você? hoje que eu descobri como é que entra de novo na live. Ontem eu tentei É, de tudo quanto é jeito. A Regiane também, nós não conseguimos. então, eu fiquei esperando vocês voltarem, mas aí eu vi que vocês não conseguiram, daí eu fui fazer outras coisas. Quase que eu não consigo agora de novo. Se não fosse a Paula. Acontece. É. Paty, vou esperar só um pouquinho o pessoal ir entrando aqui. E aí a gente já começa, tá bom? Tá bom, E como é que deixa você eu tá? ir. Eu tô bem, tô meio tensa, Tá estou nervosa? bem. Eu tô. E você? É sempre, né? A gente sempre fica, não tem jeito. Ah, mas eu tô louca para ouvir você falar, porque a osteopatia, eu acho que ela é uma grande aliada, né? Eu faço, assim, fiz tratamento Sim. já com osteopatia, tive resultados excelentes, né? Comigo mesmo. Levei o Paulo em Aham, algumas sessões para mobilidade da musculatura aqui intrínseca do abdômen. E também para ele aham. teve um resultado legal, assim, e aí, mas é sempre bom a gente ouvir de uma pessoa que trabalha com neuro, né? E aplicar, como que isso pode ser É, aplicado na neuro. Então, acho que vai ser bem rico agora pra gente, principalmente para mim. Vou adorar ouvir você falar. Então, vamos lá. tá sendo uma descoberta, né? Tanto Tá. a osteopatia para as pessoas com quem eu converso, porque a osteo não é muito usada dentro da neuro, né? E isso traz algumas barreiras para a gente, algumas dificuldades, mas que a gente vai enfrentando conforme a gente vai aprendendo a lidar e a Lidar. entender o que é a osteopatia, né? Show de bola. Então vamos lá. Queria que você se apresentasse, você, né? Falasse um pouquinho de você e da sua história. Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouquinho da. Por que o nome da sua clínica, Reviver? Eu te conheço um Uhum. pouquinho, né? A gente se conheceu. Eu sou muito grata por você ter me chamado para te conhecer, na realidade. É aquele hotel que a gente Imagina. encontrou, e aquela Uhum. baunilha maravilhosa que você fez para o Paulo, que para mim foi um sonho ele usar aquilo muito tempo. Uhum. E toda a sua generosidade comigo e com as coisas que eu faço e toda a força que você me deu em muitos momentos. E aí eu te conheci um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco de você. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de você abrir, né, as portas da sua família e deixar eu conhecer o Paulinho e você também, seu marido. Foi uma experiência maravilhosa e depois disso a gente não deixou mais de manter contato, né? Verdade. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Para quem não me conhece, eu trabalho há 16 anos especificamente com crianças. E eu conheci a terapia manual e mais especificamente a osteopatia quando eu estava na minha graduação. E eu me interessei muito pela osteo, mas por alguma força maior, eu digo, é, isso foi no segundo ano da faculdade, eu não segui com a osteopatia, Ah, né? não? Não, eu conheci a pediatria e depois a neuropediatria, a neurologia em si, e associei as duas áreas, né? E aí eu me Sim. encantei pela parte da neuropediatria e eu sempre quis trabalhar com crianças e eu fui me aprofundar dentro desse nicho na fisioterapia, né? Fui buscando todas as formações que eu podia, saí da graduação, daí já fui trabalhar com a parte da neuropediatria. Então eu nunca Direto. trabalhei com outra área, Ah, né? É que legal. só Aham. com as crianças. Isso foi muito importante até eu conhecer mais a fundo a osteopatia, né? Porque aí eu pude conhecer mais esse mundo infantil, conhecer mais sobre o desenvolvimento neuropsicomotor e como um fisioterapeuta deve olhar e se portar e trabalhar com a criança, né? Isso foi muito bom, muito importante para só depois eu ir atrás da osteo e realmente
casar as duas vertentes da fisioterapia, né? Que é a... Travou um pouquinho. Pelo menos eu só escutei até a óssea. Você foi atrás da óssea? Isso, e aí eu consegui, com a experiência com as crianças, e aí entendendo o que é a tal da osteopatia, fazer esse casamento, né? E começar a olhar a criança com uma outra visão. Entendi. Isso daí mudou totalmente o trabalho com as crianças a partir de então. Tá. Foi assim que eu cheguei na osteo, né? E foi transcorrendo a minha vida profissional. Você hoje está em Cascavel, né? Isso, eu estou em Cascavel, no Paraná. Tá. Eu sou daqui, né? Eu lembro que você ficou um tempo num lugar e depois voltou para aí, não foi isso? Isso, quando você me conheceu, eu estava em Foz. Logo que eu me formei, eu fui embora para Foz e lá que eu comecei a atuar com a parte da neuropediatria. Aí você abriu a Reviver. Isso. Aí, em Cascavel. Legal. E por que Reviver? Então, a história da Reviver é algo que, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo nome da minha clínica, né? Porque quando eu estava nessa transição de sair de um ambiente onde eu trabalhava para alguém e estava mudando para minha clínica, montando o meu espaço, eu estava também passando por situações pessoais distintas e eu tive que pensar muito o que eu estava fazendo, né? E aí veio na minha cabeça essa palavra, reviver, porque era um recomeço para mim também, né? Sair de um ambiente onde eu tinha todo um apoio para começar a enfrentar a vida profissional sozinha, encarando de frente, né? Levando os tapinhas na minha própria cara. Aí eu pensei nessa palavra, reviver, e fui atrás do significado da palavra, né? Fui entender mais, e aí eu descobri que ela é uma palavra palíndroma, que significa o quê, né? A palavra, ela significa reviver de frente para trás e de trás para frente, então ela tem o mesmo significado. E aí veio o slogan da minha clínica, que não importa o caminho que eu vá seguir, eu sempre vou ter um recomeço, eu sempre vou poder reviver e fazer com que tudo seja diferente, né? Só que isso tudo vai depender de mim mesma, né? Então aí veio e aí surgiu a Reviver, que é a nossa clínica hoje, com alguns anos já de atuação. Já tem. E conta agora, 13 então, anos. O que é 13? Bastante, viu? A clínica, ela abriu em 2007. Eu abri a clínica. Tá bom. Então me fala agora, conta pra gente o que é exatamente osteopatia, para quem não conhece. Do que se trata? Então, a osteopatia... Isso, todo mundo eu vou confunde, tentando né? adivinhar. Porque todo mundo vai buscar o significado da palavra em si, né? O que significa a osteopatia. E se você for buscar, osteo significa osso. E pato significa sofrer, então é o sofrimento do osso. Só que isso foi, assim, o Dr. Still, que é o médico que desenvolveu a osteopatia, ele levou como os princípios dele, o início da osteopatia foi através das dificuldades com o sistema esquelético, que foi aí que ele foi desenvolvendo, foi a partir do sistema ósseo que ele desenvolveu toda a osteopatia, envolvendo todos os outros sistemas. Por isso o nome osteopatia, né? Mas ele não é basicamente ele não fala e trata somente os ossos, né? A osteopatia, ela é uma filosofia associada com todos os conhecimentos científicos que o Dr. Still foi aprofundando no decorrer da vida dele. Então, o Dr. Still, ele teve um problema com os 3 filhos deles que vieram a falecer por causa da meningite. E daí, lá no século XIX, ele achava que a medicina, da maneira que ela era feita, ela era inadequada. E por essa experiência pessoal dele, ele buscou
uma forma diferente de analisar o paciente. E aí vem todo um conceito filosófico que ele desenvolveu com relação ao poder da autocura do organismo, né, de uma força maior que está ali dentro da gente, e como fazer com que o corpo busque essa autocura, né, esse restabelecimento. E aí, com o conhecimento todo da anatomia, da fisiologia, de física, química, biologia, ele desenvolveu a tal da osteopatia, né? Que aí não se resume a só os ossos, né? Mas o corpo como um todo. O corpo como um todo procurando a autocura. E aí, como que o corpo vai procurar essa autocura? Como é que você promove isso no corpo? Então, aí vem toda essa questão, né, filosófica também que a gente tem que entender dentro da osteopatia, porque o corpo ele é feito de um equilíbrio, né, entre o meio externo e o meio interno. O meio externo é o ambiente onde a gente está, né? O que eu estou recebendo desse externo, desse ambiente externo, e como isso tudo está influenciando o meu meio interno, que aí é o funcionamento todo do sistema. Por exemplo, a gente vê, a gente escuta, a gente sente, e tudo, a gente sente cheiro, sente gosto, né? Sente o toque, sente o movimento através das articulações, e é assim que a gente vai perceber o meio externo, o que eu estou enxergando, né? O que eu estou sentindo, o que eu estou ouvindo. Isso tudo vai lá para o sistema nervoso capta falando tecnicamente, essa aferência, e aí ele vai estar fazendo o quê? Interpretando, integrando, dando sentido a tudo isso, e aí respondendo. Então, ele faz toda uma mudança química dentro do nosso corpo e dá estímulos aí para que ele funcione da maneira que ele precisa funcionar, né? Então, é esse equilíbrio entre o meio externo e o meio interno que vai fazer com que o nosso corpo tenha saúde, tenha a vivacidade, né? Funcione da maneira que ele deveria funcionar. É assim que a gente pensa dentro da osteopatia. E aí, quando ele não funciona, a osteopatia pode ajudar. Aí isso quer dizer o quê? Que esse corpo está com alguma disfunção. E se ele está com alguma disfunção, eu preciso trazer ele para esse equilíbrio novamente. E é aí que a osteopatia vai trabalhar. Ela vai buscar aonde estão essas disfunções, essas alterações de tensão que acontecem no corpo, para favorecer com que aconteça essa autocura que é dentro da fazer com que eles funcionem da maneira que deveriam. Entendi. Mas assim, o que eu quero dizer como que você faz isso com a criança? É algum manuseio? Bate nela? Dá palpação? Como é que é? Põe ela de ponta cabeça? Quanto tempo é essa sessão? Como é que você avalia a criança que precisa ou não disso? Como é que você enxerga a criança que chega aí na sua clínica, com toda a sua experiência em neuro, toda a sua bagagem que você já traz, né, dos cursos que você já fez e aplicou, mas com essa novidade, e olha para ela e fala, olha, vamos então usar a osteopatia para reequilibrar os seus sistemas. Aí, quais sistemas você começa primeiro? É muita pergunta, né? É um conjunto, conjunto de sistemas que eu vou em todos, tentar reequilibrar todos, eu reequilibro por partes, ou reequilibrando o outro também recebe. Como é que é a fluidez de pensamento nisso? Como é que você planeja isso? Tá. Então, vamos começar do começo, né? Porque causa muita curiosidade mesmo, não é só em você, todo mundo, quando eu falo que trabalho associando a osteopatia a neuro, todo mundo arregala os olhos e fala assim, como assim? Na criança? Porque todo mundo associa muito a osteopatia à manipulação, né? Aquele trush, aquele barulho, né? E a osteopatia não é só isso.
Ótimo. Ela é É muito isso que eu quero maior do que saber. isso. Tá. Né? Ela não é uma simples manipulação com um trust, não. A osteopatia é como eu te falei, ela tem toda uma filosofia e uma forma de raciocínio para fazer com que esse corpo volte a ter esse equilíbrio. E como que eu faço isso com a criança? Primeiro, eu preciso entender de criança como que acontece esse desenvolver da criança. Só que aí eu tive que buscar também tudo, desde o início, quando a criança está lá, um embrião ainda. E aí ir desenvolvendo todo o meu raciocínio, né? Porque hoje Porque a você vai criança... perceber o que ela recebe desde quando ela está se formando, é isso? Do meio externo. eu preciso entender como que acontece esse desenvolvimento, desde o micro até o macro, que é a criança perfeitinha, né, toda desenvolvida aqui fora depois do nascimento. Então, eu preciso entender como é que acontece esse desenvolvimento lá dentro. Como que essas estruturas se formam, e para daí eu poder entender o que é o tal do desenvolvimento neuropsicomotor, que todo mundo fala, né, e é um nome bonito. Muito. É bem bonito. Tudo que envolve a criança é muito lindo, né? Tudo que envolve o desenvolvimento do ser humano, eu falo que é muito bonito. E aí eu fui, né, buscando esse desenrolar da criança, esse desenvolver do embrião até a criança nascer e chegar ao consultório. Porque quando a criança atípica chega para mim no consultório, ela chega me comunicando muita coisa. A criança não fala, mas o corpo dela se comunica. E ele está se comunicando com o meio, né? Cabe a mim, como profissional da área da saúde, entender que comunicação é essa. Aí eu começo, dentro da entrevista com os pais, né? Eu já estou observando como que essa criança está posicionada. O que ela está mostrando para mim com aquela posição? Como é esse contato dela com a mãe ou com o pai? Como que esses pais também entendem o próprio filho, né? E aí eu faço perguntas durante a avaliação que vão me dando mais caminhos para seguir, para entender como é que esse corpo está desorganizado, desequilibrado, para poder usar a osteo para facilitar aí o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança e associar com a fisioterapia neurofuncional. Né? E tudo isso vem de uma entrevista, de entender o que essa criança está sofrendo nesse momento. Né? Entender o que o corpo dela está me pedindo. Porque a criança não fala. Ela não fala, eu estou com dor aqui, o meu pé está torcido assim, eu caí, entorci o tornozelo, né? Bati o cotovelo. Não existe isso. A criança, ela está com uma postura, ela se movimenta de uma forma específica dela. Por isso não existe uma receitinha de bolo, né? Cada criança tem a sua forma de demonstrar. E eu vou ter que decifrar tudo isso. Você aprendeu a ler isso com a criança só com o corpo dela. Como ela mostra o corpo dela, você tem um retrato do que pode estar acontecendo com ela, junto com a entrevista com os pais, é isso? Isso. E aí eu tenho o como deveria acontecer, né? Como que as crianças geralmente chegam pra gente? Assim, né? Não é desse jeito? Se jogando para trás, os bracinhos, criança sem pescoço, uma retração na cervical, ali a cabeça para trás, os olhos para cima, a língua para fora, os bracinhos com rotação interna, as pernas aduzidas, rotação interna esticada. Fala assim, oi, o que está acontecendo? Por que essa criança está se jogando para trás? Por que essa criança está buscando uma solução para a vida dela, se afastando de tudo? Né? Que legal essa observação. Porque é isso que a criança faz, né? Os pais chegam para mim e assim, ele não para de se jogar para trás. O pai fala. Ele não viu, mas ele sente. Experiência própria. Não para de se jogar para trás. Eu falo assim, oi, o que está acontecendo?
Aí você está conversando com a mãe fala assim, você pergunta para a mãe, como é que foi? Ele mamou no peito? Não, meu filho não mamou no peito. Ele não consegue fechar a boca, ele não conseguiu deglutir, sugar o peito da mãe para conseguir se alimentar. Aí vem outra questão, né? A criança deitada com a mamadeira, corta o bico da mamadeira e joga o alimento lá dentro. Nossa. Criança com a cabeça para trás, aquilo não é prazeroso para ela, é algo que é jogado dentro do organismo dela. Então, a gente vai já pensando em tudo que está acontecendo com esse sistema. Né? Se a criança não suga, você é fono. Você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Ela não consegue vedar, né, a boquinha no peito da mãe, não consegue sugar o peito e fazer com que tenha esse vácuo para o leite sair. Então, ela não trabalha todo esse sistema estomatognático, ou seja, a boquinha, a musculatura, toda a parte da faringe. Agora é estomatoglossotogmático, agora, entre a língua. Então, tá, mas é porque ela faz parte, né? E aí, se eu for associar com a osteopatia, aí você está, né, falando uma linguagem dentro da neuro, a parte de fono. Aí, se eu for levar para a parte da osteopatia, a gente já começa a pensar num tal de um tendão central. Que assim, quem é que escuta tendão central? Mas o tendão central envolve todas as membranas, começa lá na foice do cérebro, a tenda do cerebelo, toda a parte da boca, da faringe, do pulmão, do coração, todas as membranas que envolvem o sistema digestivo, intestino e bexiga, assoalho pélvico. Então, tudo isso é um conjunto. Se ele não trabalha em equilíbrio, a criança não tem a função desse corpo de maneira adequada. Então, eu não consigo evacuar, eu não consigo fazer xixi, eu não consigo contrair meu abdômen, eu não consigo respirar direito. Por quê? Está tudo desorganizado, estou tendo tensões diferentes e inadequadas no meu corpo que estão gerando alterações no funcionamento de tudo. E aí eu me preocupo com o pé da criança. Porque o pé está torto, porque o pé não fica no chão, né? Só que o problema não é o pé. Antes do pé, tem muita coisa que está alterada e que precisa ser equilibrado para daí sim o pé funcionar. Porque o pé, como ocorre no desenvolvimento, ele é céfalo caudal, o pé é o último a ter descarga de peso sobre ele, né? Só nele. Ele é preparado para ficar em pé. E isso tudo começa logo que a criança nasce e consegue fazer um trabalho com os olhos de maneira adequada, esses olhinhos conseguir se centrar, né? Olhar para dentro de si, eu gosto de falar, né? Porque a criança, ela vem para nós, com uma criança atípica, sempre fugindo dela mesma, se jogando para trás. Ela não sabe quem é ela. Aí vai entrar o lado filosófico da coisa, tá? Tudo bem. Adoro. Eu vou voltar um pouquinho lá dentro da embriologia. Como que o embrião se desenvolve? Quais os movimentos que o embrião faz para se desenvolver? O embrião ele se desenvolve dessa maneira, ó. Ele se enrola, e aí ele se estende, e ele se enrola de novo, e ele se estende, para só depois os membros aparecerem. Aí eu vou trazer isso para a criança logo pós o nascimento. A criança, primeiro, ela precisa fazer o quê? Se enrolar dentro de si. Ela precisa, aprofundando mais ainda, olhar para o próprio umbigo. Não adianta eu querer ganhar o mundo se eu não conheço o meu umbigo. Para tudo na vida, né? Sim, se eu não conheço eu mesmo, como que eu quero que o mundo me conheça? Eu preciso primeiro me entender, olhar para dentro de mim, para depois eu ganhar o mundo. Aí eu trouxe até uma imagem para você aqui, ó. Ai, que show! Eu preciso me enrolar dentro do meu eixo. Eu preciso ganhar esse olhar para dentro, para depois
eu consegui ganhar o mundo. Eu me estender e ficar em pé. Né? Show. Eu tenho que entender essa questão do desenvolvimento neuropsicomotor e não olhar só para o motor. Eu preciso entender que o ser humano ele é mente, corpo e espírito. Se eu desdobrar esses 3 pilares, eu não consigo o neuropsicomotor. A criança é feita de 3 pilares também. E geralmente o fisioterapeuta, o fono, o TO, ele olha só o quê? O motor. E esquece os outros. Então, se a criança não se conhece, eu tô lá toda estendida, me jogando para trás, fugindo de alguma coisa, eu não me sinto confortável dentro do meu casulo, dentro da minha própria casa, que é o meu corpo. Como que eu associo isso na físio? Eu preciso fazer com que esse sistema entenda que o meu casulo, ele é seguro, ele é confortável, ele me traz paz, para depois eu querer ganhar o mundo. É isso que a osteopatia trouxe essa visão para mim. Que eu preciso entender que esse corpo todo, ele é interligado e não pode ser separado. E assim, a criança, em momento da fase da vida dela, da idade dela, você consegue ter esse olhar e devolver isso para ela, fazer ela enxergar a si mesmo e ficar mais preparada para o mundo. Ela não precisa ser um bebê para chegar aí e você ter que fazer isso. Sim, Andréia, você quer ver? Pensando, né, do micro para o macro de novo. A criança chegou para mim numa idade, tipo, 8 anos. Só que essa criança, ela tem um estrabismo, né? O olho, ele funciona muito bem com a boca. Eles trabalham em conjunto. Se você for pensar no bebê, a hora que ele está mamando, sugando no peito, a primeira coisa que ele faz, a hora que ele vai sugar, é olhar para o centro. Ele faz assim, Sim, ó. é isso mesmo. Ele converge os olhinhos. Então, ele trabalha com essa musculatura ocular. O meu paciente não faz isso. Um olho está para a direita, outro para a esquerda, um para cima, outro para baixo. Né? Eu tenho que entender que o olho também é movimentado por músculos. E essas funções estão alteradas. Só que quem que manda a informação para esses músculos trabalharem? São alguns nervos cranianos. Quem é que lembra de tal dos nervos cranianos? A gente aprende. Lá na faculdade, são 12. Tem tal nominho, tem tal função, pronto e acabou. Só que eu não posso esquecer que esses nervos cranianos, eles vão mandar informação para todo o corpo funcionar, né? Desde os órgãos internos a toda a parte aferente que eu preciso entender como que está o meu meio ambiente. Se eu não entendo e não consigo absorver o que esse ambiente está mandando para mim, o meu corpo não vai responder de maneira adequada, né? Então, esses nervos cranianos, eles têm que estar recebendo a informação de fora de maneira correta. Se eu tenho uma disfunção, uma tensão nessas membranas, ou um bloqueio, né, de movimento, de mobilidade, em alguma parte desse corpo, esses nervos não vão funcionar de maneira adequada. E geralmente eles estão aonde? Eles estão aqui dentro, né? A maioria dos nossos sistemas sensoriais estão aqui, do pescoço para cima. Então eu preciso olhar do pescoço para cima com um olhar mais delicado, um olhar mais sutil, para entender o que essa cabecinha está sofrendo, que tensões que estão acontecendo aqui, ou na região do pescoço, porque as nossas crianças não têm pescoço, né? As crianças são assim. Não tem. O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa região, na base do crânio, entre a ligação da cabeça com o pescoço, que está alterando a comunicação desses nervos cranianos, por exemplo, o vago,
que leva a informação para todas as vísceras, intestino, coração, pulmão, estômago. A criança tem refluxo, o intestino não funciona, ela tem problema no fígado, né? Então, assim, o que está acontecendo aqui em cima que a informação para esses órgãos internos não estarem acontecendo de maneira adequada? Então, não adianta eu pensar... Outro corte, só um cortinho. Aí, independente da área que a criança teve uma lesão, que foi afetada, e está existindo um bloqueio de passagem de informação, né, elétrica, existe uma manipulação no crânio, isso eu queria entender. Agora eu fiquei muito curiosa. Então, o que acontece? Quando a gente tem alguma lesão, algum trauma, ocorre um processo inflamatório, né? Que é automático do organismo. Para ele se defender, entra em choque, vai um monte de célula lá para defender aquela região. Nesse processo inflamatório, a liberação de substâncias, e pode acontecer o quê? Como se fosse uma fibrose, né? Uma enrijecimento. Isso. As membranas que envolvem o sistema nervoso ficam rígidas, ficam mais tensas, vamos dizer assim. E aí não ocorre uma fluidez nessa comunicação entre os neurônios, né? Não tem uma mobilidade de um tecido no outro, eles estão grudados. Se ele grudou, a hora que eu vou tentar movimentar, aquilo tensiona. Sim. E me incomoda. Eu vou fugir daquele estímulo incômodo, que pode ser uma dor, que pode ser qualquer coisa. Porque a criança não vai falar, tá doendo, mas ela faz cara assim. A hora que você, não sei no Paulo, mas eu falo 100% dos meus pacientes, eles tinham uma sensação desagradável no couro cabeludo. É uma dor mesmo. Até hoje. A hora que você põe a mão... Tem um desespero pro couro cabeludo. É bem por aí. Pois é, a criança faz assim. Ela se retrai, ela não quer, ela tira a cabeça, fala assim, mas por que tá? Você sente dor a hora que você mexe no seu cabelo? Não, você não tem que sentir incômodo no couro cabeludo. Então, assim, quem que faz essa parte aferente aqui? Faz você sentir o que está acontecendo no teu couro cabeludo. Se esse tecido não tem uma movimentação adequada, lá dentro também deve estar alterado, porque tem alguma coisa puxando, e é lá de dentro para fora, é onde aconteceu uma lesão. E eu tenho que melhorar essa fluidez entre um tecido e outro. E aí sim, eu vou manipular, porque o nosso crânio, esse é o crânio do adulto, né? Ele é cheio de ossinhos separados, ele é como se fosse um quebra-cabeça. Queria um desse para mim. E o da criança não é diferente. O da criança, ele é mais dividido ainda, os ossinhos, né? Porque a criança não se desenvolveu completamente a hora que nasce. Ela tem os ossos muito mais maleáveis, mais cartilaginosos. Então, eu preciso liberar esses ossinhos. E lembra, as crianças que nasceram de parto normal, elas passaram por um buraco pequeno, que sofreu compressão, e essas estruturas... que é por isso que ela tem as fontanelas, né? Para um ossinho modificar a posição desse osso para conseguir passar no canal do vaginal e depois ele voltar ao normal. E aí essas tensões dessas membranas fazer com que elas voltem ao que deveria. Se isso não acontece, eu tenho que liberar isso. E aí o osteopata tem técnicas para estar liberando essas tensões. Ele consegue sentir, né, a partir da prática dele, aonde estão acontecendo essas tensões. Porque tudo no nosso corpo é movimento. Por isso, hoje, quando chega uma criança para mim e querem bloquear essa criança com talas e amarra daqui, amarra de lá, eu falo, pera, o que esse corpo está dizendo para mim? Eu preciso amarrar ele, prender essa criança, encher ela de tala e órteses e não sei o quê. Conter ela, eu né? Preciso. Por acaso ela tá, né? A agressividade. Eu entendi bem o que você falou, é bem profundo isso. A hora que você vai.
vai entendendo e começa a trazer todo esse entendimento para o mundo infantil, você vê coisas assim mais encantadoras do que já é o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Mas você começa a entender a criança de uma outra forma. Você, como mãe de uma criança especial, você já deve ter notado o quão diferente é o Paulo, a postura do Paulo e o comportamento do Paulo na mão de um terapeuta e o comportamento e a postura do Paulo na sua mão de mãe. Sim, total. Os meus pacientes, quando eles me veem na porta da clínica, eles já levantam a cabeça, abrem um sorrisão e têm a motivação de fazer o movimento. Show. Na hora de ir embora, que eles veem a mãe, o que acontece? A criança Sim. fica mole. Aqui em casa acontece mais com o pai. Mas assim, eu falo com a mãe porque é o contato que a gente mais tem. Com uma pessoa e com pegou, outra. ele se abandona. É bem por aí. Pois é, a criança muda o comportamento dela, né? E isso precisa ser observado, porque isso influencia na evolução dessa criança. Porque aí não é só o que está sendo feito dentro da clínica. Eu preciso entender como é que está todo esse conjunto familiar para os pais entenderem que a forma como eles tratam a criança vai modificar toda essa motivação motora que a criança tem. Show. Porque a criança ela pode não falar, mas ela entende o que está acontecendo do lado de fora. Ela olha para o pai e ela interpreta a comunicação não verbal do pai. Como que está a tua face para o teu filho? O que você fala quando você está perto do seu filho? Porque isso tudo ele está absorvendo, ele está enxergando e ele está ouvindo. E ele leva lá para o sistema nervoso dele, ele começa a organizar essa informação, ele interpreta e dá sentido. E aí ele manda para o córtex pré-frontal, pensa naquilo, manda para o sistema límbico, ele sente aquilo, que pode ser bom ou ruim. E aí ele tem, numa outra região do cérebro, essa motivação motora, que pode ser de vencedor ou de perdedor, de vítima. Né? Aí envolve toda a questão do desenvolvimento neuro, psico, motor. Então, se eu só olhar para aquele pé equino, filho, sinto muito, mas o teu tratamento vai ficar falho. Você não vai conseguir fazer com que o seu paciente evolua, porque você está olhando para um lado que é só motor e que todo mundo enxerga. Só que você tem que olhar além disso, né? E aí a gente tem que ter esse triângulo funcionando da maneira correta, que é a confiança dos pais no terapeuta e a confiança da criança nos pais e no terapeuta. Isso tem que trabalhar em conjunto, senão a coisa não vai. Não adianta o pai querer puxar para um lado, o terapeuta para o outro, a criança fica no meio, que nem um boneco do posto, né? Sendo puxado para tudo que é lado. Sim. Ela precisa entender que os pais e os terapeutas têm uma mesma forma de raciocínio, que todos acreditam que essa criança pode evoluir, porque aí sim a coisa começa a andar, né? A engrenagem começa a rodar. Por quê? Eu vejo muito, às vezes as crianças, quando vê a mãe entrando na sala de atendimento, a boquinha começa a fazer assim, ó. Ai, magoou. Mas ele viu a mãe. Aí a tia Paty aqui, ela olha para a criança, porque eu sempre tô, né? Bem no nível da criança, para atender ela. Eu falo assim, nossa, o que aconteceu com a boca? Aí eu faço uma cara de surpresa, assim, essa boca tá entortando para baixo, para! Aí a criança tá assim, olhando para mim, né? O que essa doida tá Para falando? na metade. Aí,
E ele fica, eu não sabe se chora ou se ri das minhas caretas. Aí eu vou lá no rostinho dela e faço assim. Ah, aqui a boca não vai para baixo, a boca só vai para cima. E eu seguro e a criança força, tentando jogar mandar uma mensagem contrária. Mandar uma mensagem para a mãe, mãe, me ajuda, que eu estou sofrendo. Mas não está sofrendo nada, ela está fazendo aquilo. Porque ela sabe que se ela fizer isso, a mãe socorre em casa. Você para. Com certeza a gente socorre. Né? E aí a gente muda. Mas por que a criança sabe que isso? Porque o choro da criança, ela afeta a mãe diretamente no sistema límbico. O choro da criança, ele é extremamente perturbador para os pais. Então a criança usa essa ferramenta, claro, sem saber dessa parte científica do negócio, neurofisiológica do negócio, mas ela afeta o pai completamente. Então ela vai usar isso de uma maneira para com que ela se sinta acolhida, se sinta protegida, porque ela sabe que ali o colo do pai, o colo da mãe é uma proteção para eles. Mas ele precisa entender que na fisioterapia ou nas outras terapias, aquilo que está sendo feito não é uma agressão, não é algo que ele precise fugir, que ele precise lutar para sobreviver. A fisioterapia, as terapias em si, elas têm que se tornar agradáveis, algo onde a criança entenda que a casa dela, o corpo dela é seguro, mesmo ficando em pé. Por que eu não posso? Do nada, eu preciso colocar a criança em pé. Só que se ela está com o olho assim, com estrabismo, o que essa criança está enxergando? Se a boca está aberta, eu tenho um desequilíbrio nessa parte que vai gerar todo um desequilíbrio no resto do corpo. Se eu não organizar isso primeiro, ou trazer a criança para o centro, né? Para ela entender que ela precisa olhar, ela precisa focar primeiro, focar de perto, para depois focar longe. Imagina para uma criança que não consegue focar perto, ela não consegue enxergar direito pertinho, aí eu já coloco ela em pé, onde tudo fica mais longe, essa criança se desespera, eu não sei o que está acontecendo, vai vir alguém e vai me atacar, eu vou me machucar, né? Porque essas são as recordações que ela tem de quando ela era bebê, quando ela nasceu, porque ela foi para uma UTI, muita luz, muito barulho, muita dor, agulha, toque diferente, né? Uma coisa assim, completamente desorganizada. E ela foi muitas vezes arrancada da barriga e nasceu naquele espaço gigante, né? Sim, desesperada, não respira, tá? Muitas vezes teve que ser reanimada. Ela não se conhece, então eu preciso dar essa organização para essa criança. Ela precisa entender o que está acontecendo ao redor dela, né? Aí os recursos para fazer isso vai depender da experiência de cada profissional e de entender o que esse corpo está me dizendo, né? E a osteopatia, com as técnicas dela, eu consigo ir liberando tudo isso, fazendo com que tenha essa organização maior desses sistemas, e aí esse movimento acontece com uma maior facilidade, com uma organização melhor e de uma maneira mais rápida, porque seria o corpo está se entendendo. Um preparo à osteopatia ou ela é também um tratamento? Ela não deixa de ser um tratamento, porque você precisa liberar essas tensões, né? E a partir do momento que eu liberei essas tensões, essas dificuldades da mobilidade desses tecidos, aí sim eu vou entrar com um estímulo neurofuncional. Pensando em todo o desenvolvimento neuropsicomotor, fazendo com que a criança vivencie aquela experiência do movimento até que ela consiga fazer sozinha. Né? Veja se eu entendi bem. Então, é uma mobilidade interna dos 3 pilares: físico, emocional e espiritual. Sim. É um movimento. É o equilíbrio, né? Você tem o yin e o yang. Eles têm que, o escuro e o claro, eles trabalham junto. Eles precisam um do outro. Se eu não tenho esse equilíbrio, alguma coisa de errado vai acontecer. O funcionamento desse sistema não vai estar certo.
Então, vamos organizar isso para que tenha esse casamento, para que tudo funcione bem. Como que essa mãe tem que conversar, por onde que essa mãe tem que chegar na criança para que ela não ache que ela está sendo agredida, né? Não estimule o moro. O Tipo, moro é um reflexo de sobrevivência. lá vem ela, socorro. A mãe do nada surge na frente da criança, ou vem um movimento de um braço rápido, né? As crianças têm um barulho alto. Ou você vai com a comida na boca da criança e quer enfiar aquilo, né? Sem nenhum preparo antes. Verdade. Eu tenho que entender, assim, porque como que eu vou querer colocar alguma coisa? Imagine, quando você vai no dentista, é extremamente desagradável o dentista ficar enfiando o dedo lá na tua boca e não sei o quê, e, né, aqueles aparelhos e não sei o quê. Isso porque você deixa, dá permissão, né? Imagina para criança que nem consegue fazer isso. Você tem essa consciência, né? Você precisa daquilo e tal. Tudo bem, não é confortável, mas eu preciso. Eu deixei. A criança, ela não sabe o que você está colocando. Pode ser um veneno que você está colocando na boca dela e ela não consegue se defender. Porque várias pessoas colocaram tubo dentro da minha garganta. Sim, do meu nariz. Colocaram coisas que eu não sabia o que era. Eu não entendo, o meu corpo não consegue dizer o que é aquilo. E você vem com um alimento e simplesmente soca lá dentro. A criança precisa entender o que é aquilo. Ela precisa estar confortável para que o nervo glossofaríngeo, né, que leva a informação para essa musculatura da deglutição, trabalhar da maneira adequada da língua, da faringe, tudo está trabalhando da maneira correta, conseguir, né, vir essa informação e mandar esses músculos trabalharem. Agora, se a criança está totalmente desorganizada, desalinhada, cheia de bloqueio, não tem como ela sentir prazer e ter a alimentação como algo bom. Se aquilo não é confortável para ela, ela vai reagir motoramente também de uma maneira desfavorável. E aí nada funciona. A deglutição não funciona, a respiração não funciona, o estômago não funciona, o intestino não funciona. Ela vai tentar botar para fora, porque ela não sabe o que é que está entrando. Então, eu preciso dar essa organização para todo esse sistema, para que eu consiga fazer com que essa criança goste de viver, que essa criança goste da morada dela, que ela entenda que aquilo é algo seguro novamente, né? E ela saber que, apesar de ela não estar lá dentro da barriguinha da mamãe, aqui fora também é um ambiente favorável para ela. E ela foi feita para viver aqui fora, não lá dentro da água, no útero da mamãe. Show. Ela tem que viver no ar. Tá. E aprender a lidar com isso. Eu falo com muitas mães, né? É o meu trabalho, né? Então, e elas sempre me perguntam como é o intestino do Paulo, né? Eu acho que é unânime isso em toda mãe que tem um filho especial, né? Eu já tive mães que me relataram da criança ficar uma semana, 10 dias sem conseguir evacuar e ter que ir para o hospital, ou então é sempre um sofrimento, é sempre tendo que colocar alguma coisa, dar alguma coisa para ele tomar, para ele poder fazer todo esse processo. Eu sei que envolve toda uma paralisação inteira do corpo da criança, né? A postura que ela fica em casa, enfim, existe um monte de envolvimento que altera a função do intestino. E como que a osteopatia pode ajudar a melhorar essa mobilidade do intestino e facilitar a saída, a evacuação? Tá. Eu acho que até terapeuta também tem muita dificuldade com isso, porque quando a gente leva uma criança enfesada para terapia, ela não rende, né? Ela não dá tudo o que ela tem para dar, e ela, assim, a terapia, ela leva um resultado muito diferente do que quando ela está tranquila. Então, isso também influencia, e eu acho que é uma preocupação de muita gente, na realidade. Tá. Então, eu vou fazer só uma experiência com vocês aí, que estão assistindo a live. Vocês vão fazer força, como se vocês fossem evacuar. E vão prestar atenção aonde vocês sentem aumento de pressão. Como se fosse fazer
Evacuar, vai. Soltar um pum, né? Faça uma força. A Pra melhor você sentir. experiência na live. Como se fosse evacuar. A hora que você faz a força, faz o valsalva, você aumenta a pressão negativa intraabdominal, mas você sente um aumento da pressão no céu da boca. Então, sim, a boca está ligada lá né, com o ânus. Tem toda uma tensão que acontece. Então, se a criança ela não consegue fazer a oclusão labial, ela não consegue fazer uma pressão negativa intraoral, nem intraabdominal. O nosso corpo ele só trabalha em pressão negativa. Se eu estou de boca aberta, eu estou em pressão positiva, eu não consigo. O sistema não funciona. Tá. Aí, se eu quero melhorar esse intestino, eu preciso organizar essa criança. Porque a criança atípica, a criança com disfunção neuromotora, ela está num pico de estresse muito alto. Ela sempre está buscando essa sobrevivência. Ela sempre está com o sistema em alerta. E gastando energia até. Pois é. Então, isso é o sistema nervoso autônomo simpático sendo exigido de uma maneira muito grande. Ele está sempre alerta, sempre buscando isso. E isso dificulta cada vez mais. Ele faz com que o ânus contraia, né? O esfíncter anal fique contraído, fique mais difícil. Eu não tenho aumento de pressão negativa intraabdominal, então esse intestino não tem aquela pressão, né? O diafragma está aqui em cima, o assoalho pélvico está aqui embaixo. A hora que eles contraem, eles fazem isso. E o abdômen está aqui na frente, e ele faz isso. Ele faz como se fosse uma massagem nos intestinos, o que facilita o peristaltismo também, além de toda a informação vagal que vem para que isso funcione. Então, se eu não tenho essa massagem feita pelos músculos, que acontecem com a contração do diafragma, do assoalho pélvico, do abdômen, não tem essa pressão negativa, né, pela oclusão labial. E um alinhamento adequado de todo esse tendão central que eu falei, não tem como o meu intestino funcionar. Eu preciso recrutar e fazer com que essa criança recrute. Primeiro, eu tenho que fazer esse sistema nervoso autônomo baixar. Que é aquilo, a criança se sentir segura. Ela não está sendo atacada, ela não precisa se jogar para trás, ela não precisa fugir de nada. Volta e meia, quando minhas crianças vêm extremamente estressadas assim, a hora que eu consigo relaxar elas e elas se sentem seguras e confortáveis, elas dormem no meu colo durante a sessão, apagam. Porque o sistema nervoso delas está precisando desligar. O parasimpático precisa se regenerar, né? O corpo precisa se regenerar, então o parasimpático precisa entrar. E a criança desmaia, a mãe fala, nossa, ele nunca dormiu assim. Depois ele acorda e solta aquele punzão, assim. Quando não borra a fralda. Então, assim, isso quer dizer, é ótimo. Quando a criança solta pum na minha terapia, quando ela faz cocô, eu falo, isso aí, que legal, tia Paty adora ser bombardeada. Aí, Darlene, tá ouvindo? E eu dou parabéns, eu bato palma, aquilo é bom. Ele não precisa ficar retraído que ele só faz caca, que ele só faz merda. Não, ele tá fazendo algo legal, então pode fazer, tia Paty adora. Por quê? Porque isso é um sinal de que tá tudo bem. Fala, nossa, credo, que fedor, hein? Eu não vou mais fazer isso, minha mãe não gosta. Tadinha. Eu só faço merda. Não, a minha mãe fica braba quando eu solto o pum. Então eu não vou fazer. Aí eu fico mais tenso. Isso é todo um conjunto de coisas que tem que ser analisada e os pais têm que entenderem como se comportar. Pode brincar, fala, nossa, mas que bonito, né? Que seu cocô. A gente faz brincando, mas na hora que eu faço uma cara feia, a criança fala, mamãe não gostou. Não. Eu tenho que saber como chegar naquilo. Para a criança não se sentir
um peso, né? Aquilo não está atrapalhando a mamãe não está achando aquilo ruim. Então, é todo uma engrenagem que precisa ser trabalhada. Então, como fazer isso funcionar direito, aí é aquele conjunto, né? A fono tem que estar em contato com a físio. Por quê? Eu só vou conseguir recrutar abdômen do meu paciente a partir do momento que ele fechar a boca. Ai, que E o que a lindo! fono está fazendo para que a criança consiga fechar a boca? Essa musculatura Oral. orbicular da boca, né? Como é que a criança está trabalhando? Como é que está chegando informação nervosa para esse músculo trabalhar? Para o músculo da mastigação? Porque a criança, a hora que ela está tensa, irritada, o que acontece com os dentinhos dela? Range dente. Né? As crianças quase não têm dente, de tanto que elas rangem. Exato. Então, assim, eu tenho que organizar tudo isso. Se tem muita tensão aqui, a coisa lá para baixo não vai funcionar. Eu preciso ter a fono falando comigo. Vai acabar, Paty. Ai, meu Deus, você grava esse negócio aí, porque já me pediram, viu? Menina, vai acabar, acho que falta 2 minutos e eu ainda tinha perguntas para fazer. A gente pode voltar numa outra hora, numa outra live. Eu quero saber do sono, quero saber sobre essa atividade cerebral, o aumento ou a diminuição dela, a regulação do tônus, temperatura, né? Ai, meu filho tem muito pé gelado, muita mão gelada. Por quê? Que momento? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não chega. Pois a gente tem muita coisa para perguntar, mas eu não sei se eu deixar acabar aqui, eu consigo salvar a live, eu não faço ideia. Não consegue. Então vamos pedir desculpa pra galera. Você vai, salva. E eu vou então marcar outra live, pode? Pra gente continuar? Pode. Claro que pode. Tchau, gente, galera. Obrigada por me escutar. Obrigada mesmo. Um beijo. Beijo. Tchau.